Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária, acolhendo você que pela primeira vez também nos encontra pelo YouTube. Se inscreva, ative as notificações, tá bom? Esteja aqui sempre conosco. Enquanto o padre vai fazendo a homilia, você já sabe, para o YouTube é importante que você não se esqueça de dar o like, o joinha aí e de deixar algum comentário nesse vídeo. Se você quiser ficar mais perto de nós, na descrição do vídeo nós temos grupo de Telegram e grupo de WhatsApp, onde você recebe muito, do nosso conteúdo e de tudo aquilo que temos vivido aqui, a missa diária, a homilia diária, o programa de rádio, 9 meses com Maria, estamos fazendo nossos 50 dias com o Espírito Santo, muita coisa boa está acontecendo aqui. Fique perto de nós. Vamos ao Evangelho então de hoje, João capítulo 3, versículos de 31 a 36, e diz assim: Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto, aquele que vem do céu. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é ainda a conversa de Jesus com Nicodemos, ou melhor, o discurso de Jesus a Nicodemos. Nicodemos fez poucas perguntas no início do capítulo 3 e está já há alguns dias ouvindo a resposta de Jesus. E Jesus está aqui se apresentando como aquele que vem do alto. E aquele que vem do alto está acima de todos. É o senhorio de Jesus. Nesse tempo pascal nós olhamos para Jesus, escutamos o Evangelho, também dentro dessa perspectiva, a perspectiva do senhorio de Jesus. Porque, uma vez ressuscitado, ele é o Senhor. Aquele que vem do céu está acima de todos. Mas o que é da terra pertence à terra, fala as coisas da terra, não crê e sobre ele permanece a ira de Deus. Mas aquele que vem do alto, aquele que vem do céu. E aí a primeira leitura dessa quinta-feira, para quem acompanha a missa diariamente, as nossas celebrações, você vai ouvir lá na primeira leitura Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 27 a 33, São Pedro e João, conversando, estão num julgamento no Sinédrio, porque curaram um homem, estão pregando o nome de Jesus. Já é a segunda vez ali que vão presos, os guardas levam e não preguem mais o nome desse homem, não falem mais desse Jesus, E aí Pedro vai responder a eles: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Vou até grifar aqui com o meu verde Palmeiras, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Aquele que vem do alto está acima, aquele que vem do céu. É o senhorio de Jesus, E aí ele continua falando da ressurreição. Deus ressuscitou a ele. E aí no versículo 31 vai dizer: Deus, por seu poder, o exaltou a Jesus, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão, o perdão dos pecados, e disso somos testemunhas nós e o Espírito Santo, que ele concedeu àqueles que lhe obedecem. Veja, aquele que vem do alto, aquele que vem do céu. Quem é Jesus após a ressurreição? Agora, Deus o fez, Deus o constituiu, guia supremo e salvador. E é por isso que Pedro está dizendo: obedecer a Deus antes do que obedecer aos homens, amigo. Se eu estou te chateando, você me desculpe. Mas obedecer primeiro a Deus do que os homens. Porque quem é Jesus? Ele não é uma ideia mais, ele não é um jeito diferente do seu ou do meu de pensar alguma coisa. Ele é guia supremo e salvador. E aí então Pedro vai dizer algo maravilhoso. Nós estamos também, meus queridos, nos preparando para Pentecostes, Nós estamos agora no tempo pascal. Teve o tempo quaresmal, da quarta-feira de cinzas até o início do tríduo pascal, aí a gente teve o tríduo pascal, celebramos a Páscoa e aí a gente entrou no tempo pascal da igreja, que vai até o domingo de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E olha como o Espírito Santo ele é fundamental. Olha como é fundamental termos o Espírito Santo de Deus em nós. Pedro vai dizer que tudo isso que ele está proclamando, e disso vocês não querem que a gente fale, mas eu preciso obedecer a Deus antes do que obedecer aos homens.
Ele está ressuscitado, ele foi glorificado nos céus. E disso somos testemunhas. Nós, Pedro está dizendo, nós aqui os apóstolos, mas tem uma testemunha também. Tem uma testemunha a mais da ressurreição de Jesus, Pedro está dizendo. Não somos só nós. Nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo é testemunha da ressurreição. Nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Portanto, quando a gente obedece a Deus, quando a gente vive na graça de Deus, nós temos em nós, meus queridos, o Espírito Santo. Eu e você não vimos o túmulo vazio. Eu e você não estávamos lá quando Jesus, do nada, apareceu no meio dos 12 e soprou o Espírito Santo. Eu e você não estávamos lá quando Jesus atravessou uma parede e disse, a paz esteja convosco, comeu um peixe e sumiu. Nós não estávamos lá quando Jesus apareceu na beira da praia, numa madrugada, e Pedro não tinha pescado. Nós não estávamos lá. Quem estava lá? Os personagens da história, Pedro, Tiago, João, já morreram? Mas alguém estava lá, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que estava lá pode estar aqui dentro de mim, e ele é a testemunha da ressurreição. Por isso, meus queridos, nesse tempo da Páscoa, fiquemos cada vez mais amigos do Espírito Santo, oremos ao Espírito Santo, invoquemos ao Espírito Santo. É o Espírito Santo quem resolve as nossas crises de fé, porque o Espírito Santo foi testemunha, ele estava em cada ato salvífico de Jesus, ele estava em cada pregação de Jesus, ele estava na ressurreição, foi por ele, através dele, do Espírito, que Deus Pai ressuscitou a Jesus. E não, nós não estávamos lá, mas o Espírito Santo pode estar aqui. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.